Se eu olhar o outro navio, eu vou dizer, não, mas aquele ali é o navio de Teseu, porque eu atribuo identidade também. E aí a gente começa a bugar porque a gente confunde a identidade que a gente está atribuindo com as tábuas. Essa identidade, ela sempre é um construto, ela sempre é uma coisa meio montada, ela sempre é uma fabricação intelectual nossa, imagética, né? Porque, de fato, é uma imagem que a gente passa e uma imagem na qual a gente se aliena também, que a gente passa a acreditar assim, eu sou isso aqui. Olá, meus queridos, minhas queridas. Começamos aqui, então, o nosso 4º episódio do nosso podcast Mundo Interno. Eu aqui, André Vieira, especialista em comportamento humano e práticas de equilíbrio emocional. E eu sou o Fábio, filósofo, psicólogo, pai, gamer. A lista de identidades sociais é grande, eu uso elas conforme a conveniência, sem que nenhuma delas designe a minha essência de quem eu sou de verdade. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um questionamento que foi levantado no último episódio de WandaVision. Né? Não sei se você acompanha, mas se você acompanhou, você viu que no final, uma das batalhas que a gente achou que ia ser uma grande porradaria, que ia ser uma cena de ação, e teve também suas cenas de ação, mas acabou se resolvendo num confronto filosófico, onde a gente conseguiu ter um pequeno vislumbre ali de uma discussão de agonismo, né? Os dois oponentes acabaram sentando e resolvendo filosoficamente o seu problema. Achei muito legal isso, que acabou coincidindo com o que a gente falou semana passada, né? Eu adorei também, assim, é legal até esclarecer que a gente não vai falar sobre a série, sobre o andamento dos 9 episódios, né? Embora a gente recomende, a gente gosta muito, mas assim, o que nos chamou a atenção particularmente, que a gente escolheu e achou que renderia um assunto, é este momento, esta cena específica, em que duas versões do mesmo personagem se confrontam, né? E trazem à tona esse paradoxo para resolverem ali, assim, essa questão do quão iguais e quão diferentes eles são, né? Deixa eu dar só uma contextualizada para caso você não tenha acompanhado a série, né? A série WandaVision. A gente vai ter que dar um spoilerzinho para você, ou se você viu, mas não chegou no final ainda e não quiser ter spoiler, agora é o momento de sair, porque daqui para frente vai ter um spoilerzinho. Não tudo, assim, a gente não vai falar de tudo, mas é uma coisa do último episódio ali, do episódio final, então vai ter um spoilerzinho. Existem duas versões de um determinado robô ali da história. Ele, na verdade, ele se chama um sintozoide, né? Eles usam esse termo sintozoide. Mas para simplificar, ele é um robô ultra avançado que tem consciência, tem sentimentos, assim, é praticamente uma pessoa no corpo de um robô. Ele tem um corpo sintético e uma alma, e aí até para definir, quando eu fui comentar para as pessoas, nossa, você viu o final de WandaVision, que legal. E aí eu tentava definir esse personagem que é o Visão, e aí eu tentava, não, ele tem um corpo fabricado, né, sintético, e uma alma, e aí eu tentava dizer humana, mas não é humana, né? Isso, é um personagem muito legal, eu gosto muito dele. Nós estamos falando do personagem chamado Visão de WandaVision e dos Vingadores também, que mesmo que tu não acompanhe muito, provavelmente tu já ouviu falar. Então, para contextualizar bem rapidinho, o Visão, existem nessa história duas versões do Visão. Uma versão que contém a alma, como o Fábio falou, né, a essência dele e os sentimentos dele, porém não tem nenhuma parte do Visão original. O Visão foi destruído em filmes anteriores desse universo, ele foi vencido, ele, tipo, entre aspas, morreu, né? E ele foi recriado magicamente, ele tem todas as emoções e tal, e ele não tem nenhuma parte robótica do corpo original. Existe uma outra versão do Visão, que é o Visão Branco, que tem todas as partes originais do robô, ele é na verdade a carcaça daquele robô que foi destruído, ele foi remontado e reprogramado, porém ele não tem identidade, ele não tem essas emoções, ele não tem todas essas características legais aí da joia da alma que o Fábio comentou. E esses dois se enfrentam ali no final do último episódio, numa batalha ali, onde esse robô, o Visão Branco, que foi reconstruído, ele só tinha diretrizes, ele foi programado para destruir o outro Visão, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, em termos emocionais, ele só estava seguindo as diretrizes da programação dele, que ele estava indo lá para destruir o Visão. E eles começaram a lutar, aquela luta clássica de cinema, que cada soco destrói um prédio, e aquela coisa meio Dragon Ball, meio tipo o final do Matrix lá, o Neo versus o Agente Smith, né? Aquela foi bem Dragon Ball essa luta, né? Bem tipo cheio de choques de energia, coisa arada. Foi bem legal. Mas em dado momento, eles ironicamente vão parar dentro de uma biblioteca, e nesse momento o Visão com emoções, o Visão colorido, pergunta para o outro por que ele tá fazendo isso, por que ele tá sendo atacado. E o outro, bem friamente, como um robô, diz, não, a minha diretriz primária diz que o Visão deve ser destruído.
E aí o Visão, que nesse ponto da história já sabia que não era o Visão original, ele joga aquela bola, mas eu não sou o Visão original. Eu sou só um Visão conceitual. Condicional. Condicional, essa é a palavra que ele usa, né? E daquele ponto pra frente a luta muda completamente. A porradaria acaba, os dois ficam olhando um pra cara do outro e eles precisam pensar. A partir desse momento vira uma batalha filosófica. Achei muito Nessa maravilhoso. que ele ganha, ele engancha o Visão Branco, né? Que tava ali seguindo cegamente uma diretriz. E aí ele, de repente, buga, né? E aí ele pede, eu solicito esclarecimento, ele pede. E aí, claro, que também como assim, a ideia é só, né, jogar uma nuance, né, e deixar aberto para que a gente tenha essa incumbência de pensar mais a fundo, né, ele esclarece, né, de maneira bem rápida, assim, em 4 ou 5 frases, o paradoxo do navio de Teseu, e ele não entra em detalhes muito sobre o que significa ser um Visão condicional, né? O que significa ele ser condicional? Vamos pensar até pela linguística. O que é uma condicional, né? Um termo condicional numa estrutura frasal, né? Na linguagem. É o se, ou quando, ou dado que. Então, o que eu poderia compreender, né, dessa fala do Visão que ele não elabora muito a fundo? Se você considerar que o Visão é essas coisas que eu tenho, que você citou, né, André? As lembranças, a memória, o amor pela mulher que eu amo, o amor pelos filhos. Se isso é ser o Visão, eu sou o Visão. Se o meu corpo faz de mim o Visão, aí eu não sou. Exatamente. E aí que a gente entra no paradoxo do navio de Teseu. Um Visão tem todas as partes do original, mas não tem a consciência e não tem a identidade, né? Ele não acredita que é o Visão. E o outro tem as emoções, a consciência, o conceito, né? Como tu falou, né, Fábio? Ele é um Visão condicional, porém não tem nenhuma parte da estrutura física do Visão original, do robô original. Então, qual dos dois é o Visão? E aí eles entram porque o Visão Branco tinha que destruir o Visão. E aí eles entram numa pira de descobrir quem é o Visão. Qual dos dois é o Visão original? E eles citam o paradoxo do navio de Teseu. Tu consegue explicar pra nós, pra quem não tá ligado, mais ou menos como é que é o paradoxo do navio de Teseu? Consigo sim. É o seguinte, né? A história do navio de Teseu, ela é mais antiga do que o período mais conhecido da Grécia, que a gente conhece, com Atenas, Esparta e os grandes filósofos, né? Existiram séculos de cultura grega antes disso, e que realmente era o tempo das mitologias, das grandes odisseias, das grandes epopeias, e um dos contos, né, das grandes lendas gregas, era a história de Teseu, que inclusive foi de lá que saiu o Minotauro, e com toda uma história. E numa parte dessa história, Teseu entra num navio para visitar, né, para viajar pelo mar Egeu até o labirinto do Minotauro, né, onde o rei Minos estava com um problema de um homem, meio touro, que estava dentro de um labirinto e assim por diante. Então, indo para essa aventura, o herói Teseu estava dentro de um navio. E o que aconteceu nessa viagem foi que, aos poucos, a madeira foi apodrecendo, foi danificando, e o Teseu, de parada em parada, ia trocando parte por parte do navio, né? Então, um dos pensadores gregos, o Plutarco, ele analisou essa passagem da história de Teseu, né, do Minotauro, para se colocar uma pergunta, uma questão sobre qual é o navio de Teseu de verdade, porque em certo momento da lenda, todas as partes da madeira tinham sido trocadas, as partes podres, danificadas, tinham sido jogadas ao mar. E o navio, quando chegou no seu destino, ele fisicamente, estruturalmente, estava completamente trocado. Tá? Então, a pergunta que esse pensador Plutarco se colocou é: este navio ainda é o navio de Teseu? E aí uma pergunta posterior, né, que não foi o próprio Plutarco quem fez, mas foi feita posteriormente. Se eu pegar lá no fundo do mar todos aqueles restos da madeira, né, que foram abandonados, que foram descartados, e eu reconstruir o navio, nós teremos dois. Qual deles é o verdadeiro navio de Teseu? A explicação do paradoxo para nessa pergunta aí. O legal de um paradoxo é que ele não admite resposta simples, nem resposta fácil, né? Ele faz o que uma boa filosofia deve fazer, que é te colocar para questionar, te botar em dúvida, te botar em movimento.
Ele quer plantar uma treta só, né? Plantar uma treta. Plantar a treta e lançar a braba e sair correndo. Foi isso que o Plutarco fez. Lançou essa e falou assim, qual dos dois é o navio de Teseu? E vazou, saiu correndo, né? Então é isso que a gente vai tentar brincar de fazer hoje, sem a esperança, nem a arrogância de pensar que nós aqui, nesse podcast, vamos chegar na resposta final, né? Primeiro que a gente não tem essa capacidade, e segundo que perderia a graça, porque a graça do paradoxo é manter a questão em aberto, manter a questão em suspenso, né? Isso tem vários desdobramentos, assim, né? A gente tá falando do navio de Teseu metaforicamente. A gente tem várias questões em que a gente pode levantar isso na vida, né? A própria vida humana, a vida dos seres vivos de modo geral, a gente tem partes que são substituídas ao longo do tempo e que, assim, tipo, em 15 anos a gente consegue, por exemplo, ter um corpo totalmente novo, né? Por que eu digo isso? Se você parar para analisar a biologia, as células do corpo humano, elas são renováveis, né? Elas se renovam o tempo todo. Por isso que a pele não gasta igual uma roupa velha, por exemplo. Ela tá sempre se trocando, né? Então todas as células do teu corpo, todo o líquido que tu tem no teu corpo, a água no teu corpo, ela é trocada de tempos em tempos. Se tu olhar para uma foto tua de 10, 15 anos atrás, provavelmente nenhuma das células que tu tinha naquela época tu ainda tem. Todas as células do teu corpo já foram substituídas. Se tu parar para pensar, o paradoxo do navio de Teseu se aplica até no corpo. Quem que é o original? É aquele da foto ou é esse novo que já teve todas as partes substituídas? Isso leva a gente a pensar na questão da identidade. Assim, todos os pensadores que eu vi tratarem desse paradoxo entram na questão da identidade, né? O que nos define, o que é o conceito da identidade que a gente coloca numa pessoa, num navio. Eu diria que a gente pode até, assim, desdobrar duas coisas diferentes. A identidade e a essência. A essência, né, o termo essência, vem do ecce, né, do latim ecce, assim, o ser, o próprio ser, né? Então a essência é literalmente aquilo que uma coisa é. Identidade tem muito mais a ver com reconhecimento. A gente corta o cabelo esses tempos, eu raspei a barba, o cabelo na zero com gilete, e quando eu olhei no espelho aquela careca de couro de lagarto, por uns instantes eu não me reconheci. E aí eu vivi essa experiência breve, um pouquinho traumática, de ter que instantaneamente ali em tempo real reconstruir a minha identidade. Agora eu posso olhar no espelho e me reconhecer tranquilamente, eu sou esse careca que eu tô vendo no espelho aí. Mas é estranho, então acho que todo mundo passa por isso quando a gente muda o nosso visual, né? Coloca uma roupa nova que a gente não está acostumado a usar, e aí quando a gente se olha no espelho, que é a nossa imagem especular, é com ela que a gente se identifica, né? Então isso é uma coisa. Essência, que está além da roupa que veste ou do corte de cabelo, né? É outra questão. Quando a gente fala de identidade, como tu falou, fala de reconhecimento, mas também não é só um reconhecimento de terceiros, né, de outras pessoas. É o que a pessoa reconhece também de si mesma, né? Como tu falou do cabelo, né? É uma questão de como tu reconhece e como tu monta a tua identidade, né? Com certeza, mas ao mesmo tempo, assim, o que tu olha ainda é um outro. Essa identidade, ela sempre é um construto, ela sempre é uma coisa meio montada, ela sempre é uma fabricação intelectual nossa, imagética, né? Porque, de fato, é uma imagem que a gente passa e uma imagem na qual a gente se aliena também, que a gente passa a acreditar assim, eu sou isso aqui, né? Ou seja, a imagem que a gente coloca para fora e que a gente também compra para nós mesmos e passa a acreditar nela, né? Ela é algo que é perfeitamente transformável, perfeitamente mutável e adaptável. Quando a gente entra numas de definir identidade muito fixamente, aí a coisa não vai bem também. A gente tá num movimento também neurótico, porque não se permite mudar, não se permite transformar, né? Daí que brota o sofrimento, né? O sofrimento de a gente se ver congelado numa identidade que às vezes não se adapta mais, ela não está mais adaptativa, ela não corresponde mais ao que a gente precisa na sociedade, né? Na vida em sociedade, naquele momento, né? Por isso que eu brinquei no começo do cast. Eu tenho uma par de identidades sociais. Eu, que já tô, né, gato escaldado, com medo de água fria, sofri com isso, fiz terapia e aprendi a me divertir com isso. Assim, em cada lugar eu sou uma coisa diferente.
o velho clichê da metamorfose ambulante, né? Todas elas são aspectos de mim, mas nenhuma delas sou eu por inteiro, nenhuma delas sou eu completo, né? Eu professor, eu terapeuta, eu podcaster. Agora eu tenho uma nova identidade para brincar, tô todo orgulhoso com essa nova identidade. Tu falou da identidade como sendo construída, né? E talvez esse seja o grande ensinamento que a gente pode extrair de uma conversa como essa, né? O budismo tibetano, por exemplo, eles têm as paramitas, que são os ensinamentos, né? E se fala muito na questão da identidade, na questão do eu. O grande mind-blowing que o pessoal tem é quando chega nessa parte que a gente começa a estudar a identidade e você percebe que as identidades, elas não têm valor intrínseco, elas não têm um valor fixado. Elas não têm um valor fixo no sentido de tudo que nos rodeia, inclusive a nossa própria percepção de nós mesmos, ela é construída. Quando a pessoa diz eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou irritado, eu sou qualquer coisa assim, ela se limita, ela se congela naquilo ali. Isso foi uma coisa que a gente comentou lá no primeiro episódio ainda, né? Que tu não é assim, tu está assim nesse momento, né? Não fixa esse conceito, né? Por quê? Porque a identidade não é fixa, a identidade não é intrínseca. Tem um exemplo muito bom que eles dão, que é do sininho de meditação, né? Para fazer as práticas de meditação, tem um sininho que toca para começar e toca para parar. É um sininho, não é aquele gongo que a gente vê no filme que faz brrr, sabe? É um sininho pequenininho que faz bem e tem um barulhinho que fica ressoando assim. Muito característico assim, né? E aí se usa muito o exemplo do sino de meditação, que é muito parecido com um pote, com uma tigela, né? Diferente do sino que a gente vê de igreja, que ele começa fino em cima e vai alargando para baixo. O sininho de meditação, ele é parecido com um potinho, assim. E aí a gente questiona aquilo ali, levanta esse questionamento, né? O que é isso aqui? Todo mundo imediatamente diz, isso é um sino de meditação. Por quê? Esse é um valor que as pessoas estão dando para aquele objeto. Dizer que é um sino de identificação. Mas se uma pessoa totalmente leiga olha, parece uma tigelinha, parece um vasinho de planta, parece um potinho de botar sopa. Pode ser qualquer coisa, entende? Aquela identidade está sendo criada e construída naquele momento, enquanto eu estou vendo aquele objeto. E eu estou dando significado para ele de sino de meditação, de algo importante, de algo, né? Mas aquilo não tem um valor intrínseco. Quando eu digo valor intrínseco, é assim, se eu pegar aquele sininho de meditação, raspar ele, fazer uma raspagem, transformar ele num pozinho e mandar para um laboratório, o cara não vai chegar no laboratório e dizer, isso aqui é sino de meditação em pó, sabe? É uma construção que está se colocando naquilo ali. Quando a gente fala do navio de Teseu e a gente fala que isso é relativo a questões de identidade, é isso. O que é o navio de Teseu? O título navio de Teseu é uma identidade que as pessoas estão atribuindo a uma coisa que não é intrínseca. Como o próprio paradoxo nos propõe, se a gente tirar todas as peças e colocar peças novas, ainda a identidade ainda vai ser atribuída àquele conjunto de peças ali, como o navio do Teseu. Qual dos dois? O reconstruído com peça velha ou aquilo que ficou depois que todas as peças foram trocadas por novas? Qual dos dois? Então, como os dois visões falaram, né? Os dois são verdadeiros e nenhum dos dois é verdadeiro. Por quê? Tem uma citação do Sapiens, tu já deve ter ouvido falar, talvez tu já tenha lido e tal. Tem um livro maravilhoso, vou recomendar para quem tá lendo, né? É Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É o Yuval Harari? Isso. Eu acho que acho que é isso aí. Ele nos cita o seguinte, e o que nos faz humanos, assim, não vou colocar aspas porque eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso. O que nos faz humanos é a capacidade de acreditar coletivamente em alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente acredita coletivamente que o navio de Teseu é aquele ali. Então é aquele ali. A gente atribuiu a identidade. A identidade não está atrelada às tábuas. A identidade é uma coisa construída que a gente construiu na hora. Perfeito. Se eu olhar o navio de Teseu já reconstruído, eu vou dizer, esse é o navio de Teseu. Pronto, está atribuído uma identidade. Se eu olhar o outro navio, eu vou dizer, não, mas aquele ali é o navio de Teseu, porque eu atribuí identidade também. E aí a gente começa a bugar, porque a gente confunde a identidade que a gente está atribuindo com as tábuas. O grande paradoxo... Outra coisa, né? Não só é construída, como é uma questão de consenso, né? Acrescentando nisso que tu estás falando. Se um público, uma audiência, um grupo de pessoas olha para os dois navios, o que vai ter que acontecer é que eles vão ter que definir qual dos dois é. Tudo bem, tem um com todas as peças velhas e tem outro que foi reconstruído. Teseu tem dois navios? A resposta dessa pergunta vai depender da avaliação das pessoas. O navio, qual foi o navio que foi usado para fazer a viagem, que chegou no ponto B, né? Quem vai estabelecer esses critérios vai ser a própria comunidade que estabelece o juízo.
então é uma questão que a gente chama de jurisprudência, né? Ou seja, alguém vai usar uma série de critérios ou de leis para aplicar num caso específico. Isso é uma jurisprudência. Isso a gente olha pra identidade, mas quando a gente fala de identidade, a gente dá valor pra tanta coisa, cara, que a gente... O conceito comum de identidade é falando só de si, falando do self, né? Falando de si mesmo. Mas a gente atribui identidade a tudo, cara. A gente atribui valor e identidade a tudo. Como eu falei do sininho de meditação, só é sininho de meditação porque eu acredito que é sininho de meditação. Entende? Isso se aplica a tudo, cara. Isso se aplica a coisas que tu dá valor na tua vida. Sabe aquela roupa que tu gosta? Aquele objeto em si que tu tem que é de estimação? É só um objeto. Tu que atribuiu valor a ele. Ele não tem valor intrínseco. Tem costume de dar nome pros teus carros, André? Não. Todos os meus carros, até hoje eu tive 3 carros e todos eles têm nome. O primeiro carro que eu tive foi o Abimael, o segundo foi o Eduardo com G e agora essa é a Preciosa. Aqui em casa a gente só se refere a Preciosa a ponto de que alguns meses depois que a gente já estava com o carro, a minha esposa perguntou qual que é a marca do carro. Eu falei, Scenic. Ela, eu não sabia, eu só chamo de Preciosa. E a gente... E o nomear, né? O nomear tem uma... Ele tem toda uma atribuição de importância para aquilo, que é uma coisa, um objeto, né? E quando a gente dá nome, a gente inevitavelmente estabelece um vínculo imediato. E aí, em filmes, em séries, né? Quando a gente já vê isso como um clichê, quando um personagem ganha nome, ou é porque ele vai se salvar e vai morrer todos os figurantes, menos aquele que tem nome, né? Ou então ele vai morrer numa cena própria dele pra gente poder se importar e partir o nosso coração, porque não morreu o personagem genérico número 34. Morreu o Joe, morreu o Pedro, né? Que seja. É impressionante como a gente atribui valor e atribui significado e identidade de forma quase automática, assim, né? Surgiu alguma coisa na nossa frente, a gente atribui identidade para aquilo. Botou o nome, pronto. Isso é minha identidade. E a partir do momento que tem identidade, começa a ter valor. Interessante, né? Nem precisa ter um nome específico, mas a gente coloca, por exemplo, quando a gente rotula alguém como um amigo, ele já tem um valor intrínseco que a gente deu para aquela pessoa que às vezes nem a pessoa sabe que tem. E a gente já atribuiu, você vai rotular uma pessoa como tua namorada, como teu namorado, você já atribuiu outro valor, outra identidade àquele ser ali, né? E às vezes aquela pessoa também não sabe que tem. A história de chamar de namorado e namorada é uma questão entre os casais, vários casais, né? Porque precisa ser feita toda uma conversa. As duas pessoas, os dois parceiros já estão juntos, já estão se curtindo e às vezes, sei lá, estão indo todo dia na casa um do outro, conhecem as famílias, mas em algum momento eles precisam sentar, olhar um na cara do outro e dizer, estamos namorando? Você é minha namorada? Você é meu namorado? Tá, ok, fizemos um acordo, agora estamos namorando. E às vezes esse nome tem mais valor do que apresentar pro pai, pra mãe, pra família. Às vezes a pessoa já frequenta a tua casa, mas... E aí pergunta, e aí, é teu namorado? Não, a gente não definiu ainda, tá tudo certo. Enquanto você não dá o nome, você consegue manter em suspense, manter até uma leveza na relação, que a palavra namorado arranca na hora. Exatamente. E assim, tu falou, né? Eu tenho várias identidades. Eu tenho várias facetas, assim, que não definem o meu ser. É muito libertador esse conceito, assim, né? Porque às vezes a pessoa se prende a uma identidade. Eu sou tal coisa. Eu sou desse jeito. Eu me envolvo com tal grupo social. E aí eu me fixo naquela identidade e às vezes eu até tô a fim de passear um pouquinho por outra identidade. E eu não posso, porque eu me fixei naquilo. Uma pessoa normalmente muito rígida, assim, sabe? Tipo... Pra você que tá se identificando com isso que o André tá falando, vamos dizer em alto e bom som, bem claramente, sim, você pode. Nada te impede de experimentar coisas novas, nada te impede de visitar novos territórios de existência, né? Se o cara às vezes tem uma faceta meio... Vamos dizer assim, uma aplicação prática. O cara é um advogado, por exemplo. Né? E ele tem, como advogado, ele assume uma identidade muito séria de um advogado. Um advogado não é zoeiro, não é piadista, não anda de chinelo na rua. Então ele assume aquela identidade, só que aquela identidade, ela é construída também, né? Ele não nasceu advogado, ele nasceu um ser humano que, por acaso, atua como advogado. Quando ele se fixa nisso, ele sofre, porque ele pode, em vários momentos, tentar ser, por exemplo, vamos dizer, um comediante, vamos ir pro outro extremo.
cara é advogado e ele quer ser comediante. Se ele tá muito fixado na identidade de um, ele não consegue ser o outro. Ele não consegue sair, porque não, um advogado não vai falar merda, falar palavrão no palco. Um advogado não vai, sabe, fazer coisa de chinelagem, como a gente diz aqui no Sul, né? Coisa de gente de classes inferiores, assim, né? Coisa fuleira, Então ele se fixa naquela identidade e ele não consegue sair para outras. É muito triste isso. Eu também, como eu comentei, eu tenho amizades, eu tento manter amizades em vários círculos sociais. E em cada círculo social eu sou uma coisa diferente. Por exemplo, no nosso grupo de nerds lá, que a gente joga RPG, que a gente jogava, porque agora a gente não tá mais jogando, mas o grupo que a gente jogava lá eu era um nerd. Lá minha identidade é de nerd e povo de exatas. Quando eu vou pra minha banda, que é uma banda de música tradicionalista gaúcha, é uma galera rural, é uma galera que não entende nada de nerdice. Lá eu tento ser igual a eles. Lá eu me encaixo lá. Isso não é falsidade, isso é só um pouquinho de flexibilidade na tua identidade. Lá eu posso fazer uma coisa, aqui eu posso fazer outra. Eu posso não no sentido de ser proibido fazer em outro ponto, né? Mas isso me possibilita flutuar assim as identidades de maneira que me diverte, que me é agradável, que agrega a minha vida, né? Essa é a lição, essa é a parada, né, que eu estava comentando antes, que eu também tive isso como um aprendizado em algum momento da minha vida, né, de tu se divertir com essa identidade. Nenhuma delas é falsa, nenhuma delas é um personagem artificial, porque essa é a diferença entre uma persona e um personagem, né. E nos dois casos, é claro que você vai emprestar algo de ti, dos teus conteúdos, da tua biografia, né, mas mesmo assim, tem algo de essencial de um ator, que é assim, experimentar o visual, o jeito de ser do outro, né? Criar, produzir algo tentando se imaginar na situação de outro. Numa persona, você não está atuando, não é? Não é como a gente, né, como você estava dizendo, você não está fingindo, mentindo para ninguém ou fazendo uma atuação. Aspectos teus naturais de formas de agir no mundo que você já tem ficam exaltadas, ficam evidenciadas em alguns lugares. Em outras relações te suscitam outros modos de ser que também são teus, né? E aí é que tá, realmente não é fingimento, é a gente expandir as nossas possibilidades. E se divertir. É legal a gente deixar claro, assim, pra quem tá ouvindo, talvez alguma pessoa interprete isso como uma falsidade da nossa parte. A gente é de um jeito, mas quando a gente tá em outro grupo, a gente é de outro jeito, mas quando tá em um terceiro grupo, a gente é de um terceiro jeito. E não tem nada a ver com ser falso, não tem nada a ver com falsidade, né? A falsidade vem quando tu age de um jeito, mas pensa e se sente de outro. A tal da hipocrisia. E não é esse o caso, né? Como tu falou, tu exalta alguns aspectos da tua personalidade, do teu ser, do teu comportamento em um determinado grupo e outros aspectos, outras nuances da tua personalidade em outro grupo. Mas não é que tu não é que tu tá sentindo uma coisa e fazendo outra. Tu tá sentindo aquilo ali naquele momento, tu sente que aquele grupo é mais comunicável daquele jeito e tu age daquele jeito naquele grupo. Isso é tão verdade que nem isso que a gente tá falando, lá eu sou nerd, aqui eu sou rural, nem isso é quantificável. Até esses nomes que a gente dá também são simplificações, são construções que a gente faz, né? Eu vou pegar uma série de coisas assim que, né, nesse grupo de amigos aparecem com mais frequência. Eu vou fazer esse recorte, vou juntar isso e vou dar um nome, que é o nerd. Mas mesmo nesse ato de compartimentalizar, você também está se limitando e talvez você se sinta impedido, né? Assim, você caia nessa própria lorota e se sinta impedido de falar de nerdice com o grupo de música tradicionalista e deixe de descobrir que talvez o cara também goste de WandaVision. Claro, não vou comentar do último episódio aqui, porque eu tô na galera da banda, né? Lembre que você, antes de ser cantor tradicionalista, era metaleiro, né? Como você já socializou com a rede mundial de computadores aí nos episódios passados, né? Outra identidade que eu também sustentava e que foi muito bom não sustentar mais, né? Isso é bem por aí, eu sustentava uma identidade de metaleiro e me negava a passear por outras identidades de outros estilos, né? Pegou um exemplo bom. Sabe para que serve? Por exemplo, eu dar um nome, fazer uma lista de identidades minhas, que eu posso fazer nerd, psicólogo, filósofo, pai, marido, gamer, professor, tradutor.
né? Filho, eu posso fazer uma lista de identidades aqui. Para que serve isso? Para eu conseguir, por exemplo, fazer a minha apresentação aqui do podcast em 5 segundos e dizer o máximo de informações sobre mim de uma maneira dentro do senso comum que o outro consiga compreender. Então, para isso serve identidade nominal com nome, né? Para a comunicabilidade. Se eu digo nerd, eu entendo, você entende e os ouvintes que estão escutando a gente conseguem entender também. A rigor, um nível mais superficial, para os 5 segundos que eu tinha na minha apresentação do podcast, tá bom demais, né? Esse é o nível de interação que a gente tem na maioria das trocas com as pessoas, né? Quando vai comprar pão na padaria, quando vai papo de elevador. Nesse grau de superficialidade, as identidades brilham, elas reinam, porque elas são, na verdade, até a versão mais simples delas, que é o estereótipo, né? E a gente se baseia em estereótipos nas nossas relações superficiais. Eu vou novamente citar o Sapiens, o livro que eu comentei, vou comentar de novo. Se tu não leu esse livro, ele é grande assim, mas eu recomendo que tu leia, porque é muito interessante. Se tu se interessa por esse assunto, se chama Sapiens, uma breve história da humanidade. Dentre outras coisas, esse livro também comenta isso, né? A gente costuma colocar rótulos, porque lá nos primórdios, assim, quando a gente ainda vivia na época das cavernas, e muito do nosso psique, muito do nosso comportamento foi moldado para a gente sobreviver naquela época, né? Evolutivamente falando. Naquela época, a gente precisava muito fazer parte de um grupo. Quando tu tá vivendo num ambiente selvagem, tô falando da humanidade que ainda é pré-tribal ainda, que eram tipo bandos de animais, assim como antes de ter qualquer tipo de civilização, né? Tu precisava fazer parte de um grupo, porque tu não conseguia viver sozinho. O ser humano é um animal que é social. Ele caça em grupo, ele vive em grupo, ele faz tudo em grupo. Então a gente tem essa predisposição evolutiva, neurológica, psicológica, de se juntar a algum grupo. E quando eu quero me juntar a algum grupo, eu preciso assumir uma identidade. Eu sou da identidade, eu sou de tal grupo. Então todo mundo daquele grupo é daquele jeito, eu meio que me atribuo uma identidade que eu sou daquele jeito. E se eu fugir dessa identidade dentro desse grupo e esse grupo não me quiser mais, eu tô morto nesse cenário selvagem que eu tô falando. Se eu for expulso de um grupo porque eu não me encaixo mais naquele grupo, eu tô morto, eu vou ser jogado sozinho na selva, eu vou ser devorado, eu vou morrer de fome, eu vou... Então existe esse medo intrínseco de não fazer parte de um grupo e uma vontade visceral de fazer parte de um grupo. Isso faz com que a gente atribua identidades. Isso foi muito bom, foi muito útil para nós na época das cavernas, mas hoje, quando é feito em excesso, isso pode trazer sofrimento, pode trazer um monte de problemas. Eu diria até assim, não é nem questão de excesso, é questão da gente começar a acreditar na nossa própria mentira, na nossa própria construção e atribuir valor intrínseco onde não tem, né? E é o que normalmente acontece, né? Tu cria essa identidade, mas é inconsciente, tu não sabe o que tu tá criando, tu não cria de propósito. Eu acho que eu vou ser aqui do partido tal, e eu vou gostar de tal música, e tu não cria, tu não faz uma ficha de personagem no início da tua vida, assim, né? Tu não cria um personagem. Isso é uma coisa que tu vai moldando meio que subconsciente, assim. E como é um processo que tu não criou propositalmente, tu meio que acredita que tu é aquilo. E é isso que eu já preguei em episódios anteriores, que tu tem que abandonar essa ideia de eu sou isso. Sabe aquela pessoa que é grossa e ela usa a desculpa de eu sou muito sincera, sabe? Uhum. É isso. É que ela, sabe o que é porque eu sou de Áries. E é por isso. Isso explica quem eu sou, entende? E aí, como eu sou de Áries, eu sou grossa mesmo. E isso aqui que eu vou fazer. Exatamente, olha só. É uma construção de identidade. Ela não nasceu sabendo que ela era de Áries. Em algum momento ela descobriu. Ela foi lá, olhou, isso aqui bate comigo. Pronto, fixei a identidade. Aí as outras características que eu poderia ter, que seriam muito boas, eu meio que deixo de lado e vou abandonando. Eu quero fazer parte desse grupo das pessoas que são do signo de Áries. Entende? A gente, cada construção de identidade é a vontade de fazer parte de um grupo. Assim... Mas o que a gente pode resumir disso tudo aqui pra gente fazer um pacote aqui, pra gente fechar o pacote? Né? Essa construção de identidade, a gente levanta esse pensamento pra pessoa olhar pra vida dela, pra olhar novamente pro mundo interno dela, como a gente sempre sugere aqui, né? E que essa pessoa pegue todo esse aglomerado de coisas que a gente falou e avalie a vida dela. O que na vida dela está sendo fixado por identidades que ela construiu? O que na vida dela tem de sofrimento que está sendo fruto de uma fixação de alguma coisa que ela construiu, da identidade que ela construiu de ser tal pessoa, que trabalha com tal coisa, que é
irmão de fulano, que é marido ou esposa de fulano. Tudo isso é construção. O que dessas relações, o que dessa vida a gente consegue reavaliar como sendo uma identidade fixada, e que se eu liberar, se eu abrir mão dessa identidade, se eu abrir mão dessa fixação dessa identidade, eu consigo melhorar na minha vida. O pensamento que a gente quer deixar é esse, né? Acho que é isso. Estou muito feliz de não ter chegado em lugar nenhum. O que importa. Que bom que a gente falou lá no início que o paradoxo do Teseu não ia ser resolvido, e que bom que a gente não resolveu, senão ia perder a graça. Como tu disse. Com certeza. Então tá, meus queridos. Você encontra a gente também nas redes sociais. O nosso Instagram é @Mundo Interno Podcast. Você também encontra a gente no YouTube. No YouTube, o nosso canal Mundo Interno. E você encontra a gente também nos nossos perfis pessoais. O meu é @SouAndréVieira. Apesar do questionamento do Fábio da impermanência, eu continuo com o meu Instagram, Sou André Vieira, não é Estou André Vieira. Eu sou o André Vieira, por enquanto. Vamos mudar essa arroba aí, hein, André? Vamos mudar, né? Por enquanto eu sou o André Vieira, então tu me encontra lá em @SouAndréVieira. O meu arroba no Instagram é @FábioHMBogo. BOGO. Maravilha, também sempre com publicações muito legais lá, né? É isso aí, gente. Estou muito feliz com essa nossa conversa de hoje e doido para ouvir o feedback de vocês. Comentem, né? Entrem nas nossas redes para comentar com a gente o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando, que sugestões de temas vocês têm, né? A gente vai adorar ouvir vocês e travar esse diálogo. Isso, a gente tá lá no Instagram, nos comentários do YouTube. Se tu acompanha pelo YouTube, deixa um comentário, inclusive já segue o canal também. E lá no nosso perfil no Instagram, que é o @Mundo Interno Podcast, só para repetir, você também fala com a gente pelo DM, pelas publicações, comenta lá o que tu acha, dá sugestões, a gente tá sempre por aí. Beleza, gente, ficamos por aqui e até semana que vem. É isso aí, muito obrigado a quem ouviu e até a próxima.